Já me faltou? Professor, esse gabarito aí é da Ah, entendi. Vamos lá. Para quê? Então vamos lá. Na sua avaliação física, a questão 678, antes de você fazer a avaliação, todas as salas eu fiz isso, eu expliquei. O que o senhor explicou? Eu expliquei que você ia ter questões abertas, que metade era alternativa e metade era contínua. E se você fez, você viu isso aqui. Porque se você olhar aí, ó, tá escrito assim, ó, um ponto. Escrito aqui, ó, tipo questão 7, um ponto. Aí nas alternativas aqui, ó, alternativa 0,5 pontos, só você marca a alternativa. O mais 0,5 ponto para virar um ponto a questão inteira, seria aqui, ó, espaço para cálculo, 0,5 ponto. Esse tipo de contínuo. Ficou mais claro aí? Ficou mais claro a sua correção agora? Quais que eram as questões? 6, 7, 8. Se você não fez continha ou fez qualquer coisa aí que eu desconsiderei, então você ganhou só 0,5. Você não ganhou um ponto na questão. Entendeu a parada aí? Falta de leitura. Outra falta de leitura. Observação, a primeira aqui de cima aqui, eu já falo isso em sala há um bom tempo. A galera que estuda comigo desde o primeiro ano, eu já falo, cara, você está no ensino médio. Então, uma coisa que você tem que perder a mania é o tal do lápis em coisa, em documentos avaliativos. Documentos em geral. Isso é um documento. Se eu lançar a nota errada lá, você vai vir chiar comigo ou com qualquer outro professor. Aí eu falo, traz lá de novo seu documento, você fez de lápis. Para começar assim, entendeu? Observações. Primeiro, todas as questões devem ser respondidas de caneta azul ou preta. Eu já falo em sala. Se é documento avaliativo, cara, não existe aquela pergunta, posso passar a resposta na pergunta? Cara, não faz isso não. Já faz tudo de caneta bonitinho, já vai treinando. Quando a gente estava lá na quinta série, a gente estava doido para escrever de caneta, né? Estava infernizando o pai, a mãe, que a outra série escreveu de caneta, comprou, via caneta, queria usar caneta. Agora que deve usar caneta, não usa lápis de novo. Eu falo isso que eu fiz isso. Fiz um caos lá com a minha mãe, queria usar caneta todo dia, não podia ainda. Você tem que aprender com lápis, depois um dia será caneta. É difícil. Perguntas? Então vamos corrigir. Talvez eu corrigi errado. Ou talvez igual ninguém falou, talvez a questão possa estar errada. A gente vai analisar, realmente. Se tiver errado, eu dou nota para todo mundo. Geralmente eu gravo as aulas, eu tenho um canal no YouTube, eu subo e deixo elas lá. Chama Professor Edivan. É mais fácil procurar por Edivan Pro. Aí vai aparecer eu, porque Professor Edivan até você me achar, porque eu tenho pouco seguidor. Aí tem um algoritmo, né, no YouTube. Aí é Edivan Pro. Aqui, olha, Edivan, vou botar aqui, você fica só Pro aqui, ó. Fica lá. É isso aqui. Começa com sermão, tem aula, começa com zoeira, né, de dinheiro. É aula. A aula vai fazer mais sentido daqui uns 10 anos, se você tiver que ser. Nossa, essa aula que eu lembro. Assisti de novo. Esse dia dei trabalho, esse dia que postava. Entendeu? Talvez faz sentido daqui inteiro. Em resumo, na prova, você tinha 2 textos, um falando sobre verticalização urbana e um falando sobre ilha de calor. Eu vou pegar os 2 textos aqui e sintetizar eles de uma forma geral. Quem lê o texto e soube interpretar, claro, ele está casado com a gente estudando, que é termologia, ação de temperatura, calor, tudo isso aí. O texto trabalha 2 assuntos que a humanidade vive e vai continuar vivendo se não conscientizar. E o único jeito de resolver é a gente estar lá em cima, que seria os poderes políticos. Porque aqui de baixo, eu já falei para você ficar reclamando, ou ficar igual o meu amigo falou ali agora, eu fofocando, falando mal da vida dos outros, você nunca resolve nada. A gente resolve as coisas com ação. Falar às vezes resolve, mas a ação fala muito mais. Né? Então, em resumo, o que a gente tem? Verticalização. Em resumo,
construções de edificações, prédios, vamos falar assim, casas. Então o que está acontecendo? Cada vez mais a gente tem isso. Né? Vocês são novos ainda, mas vocês vão viver isso em outras realidades, diferente da minha, ou junto, né? Porque dependendo da condição. Você indo para Lusiânia, você vê que à noite é mais notório, você vê que tem uma parte que já está iluminada ali, mas não tem casas ainda. Você viu Toquicalina. Cara, daqui a um tempo aqui vai estar cheio de casa. A tendência é essa. Aí uma coisa que a gente procura, certo, é melhoria, bom pra gente. A gente procura construir nossa casinha, a gente procura ter o asfalto ali na porta bonitinho. Aí às vezes você não tem muita afinidade com o contexto terra, porque em resumo tudo veio da terra. Mesmo se você não gosta, você veio de lá também. Talvez você não entende isso, mas é da terra. Porque você morre, você vira nutriente, aquilo lá pode virar qualquer outra coisa. E para ele ser gerado, uma maneira de comer nutriente e forma a gente. Isso é um ciclo. A gente está tudo conectado. E uma das coisas que geralmente a galera faz é, eu não gosto, aí concreta tudo, igual tá aqui, ó. A galera chegou do militar, tampou as áreas verdes que tinha. Tudo bem, é um projeto militar. Deveria ser mais harmonizado. Mas não é eu que mando. Só fiz uma pergunta. Deveria estar lá no comando de ensino, eu, né? Falar, a partir de hoje, onde tem concreto, vamos furar isso aí, vamos pôr árvores. Isso aí é o que? Aí, tá vendo? As aulas ficam assim, né? Tem que aprender rápido, viu? Física é física. Vamos lá tudo isso aí. Vamos sintonizar isso. Então esse é um problema, viu? Porque um exemplo, vou dar um exemplo de Goiânia, que foi recentemente, estava indo lá agora. Lá é quente demais. Mesmo tendo uma certa arborização, mas é quente. A gente tem muita verticalização, que são prédios, casas também, e muita área tampada com asfalto e concreto. Certo, é uma cidade grande, mas mesmo assim deveria ter um projeto de mais incentivo. Vai minimizar para ficar fresco, mais ameno o tempo, comparado, sei lá, com a fazenda? Não tem como. A gente sabe que não tem como, mas tem como procurar melhorias. E os dois textos, eles trabalham nesse contexto. Um dia a gente usar muito concreto e asfalto, construir bastante, tampar áreas de infiltração de água, quando chove escoar bonitinho, sabe? Não tem. Aí gera problemas igual a gente fica vendo direto agora em todos os lugares. A gente já só vê na televisão, agora você vê na sua rede social. Que é o quê? Às vezes chove demais no lugar, tem alagamento, arrasta a casa, arrasta tudo. Mas a gente não pensa antes no processo. Seria o quê? Sei lá, tem um asfalto, mas vamos exigir umas águas pluviais. O que é águas pluviais, professor? Vou dar um exemplo de onde eu sei que tem. O menino comentou que a avenida aqui tem, mas nunca reparei. Mas talvez tenha. Ali no Vale do Sol, que é atrás do quartel, um bairro, lá, e no loteamento do Bedim. Eu falo que eu reparo mais que é lá onde eu geralmente vou para dar, então eu consigo reparar isso com mais nitidez. Lá tem um lugar que é separado, que é esgoto e águas pluviais. Águas pluviais seria o esgoto só para água. Não pode misturar os dois. São caminhos diferentes que tem que gerar no final. Então isso ajuda. Porque mesmo tem um asfalto, mas as águas escorrem por ali e saem no lugar. Não fica em cima do asfalto levando o lixo, carregando as coisas. Ou talvez dando infiltração em casas, que pode danificar, que geralmente quando a gente constrói também, a gente procura por um barato, que às vezes pode sair caro. Seria fazer a redação certinho do Riga Baldrame, fazer um alicerce bom, mas isso aí são coisas que vocês têm que aprender depois com a vida. Não é aqui comigo. Deveria ter na escola isso, a gente começa aqui, mas tudo bem. Então todo esse problema de verticalização, isso gera um aumento de temperatura em ambientes que está muito concretado. Aí gera esse probleminha chamado ilha de calor. Que é o que? A gente entra aquele mormaço. A ideia do mormaço também a gente associa muito quando chove um pouquinho e abre o sol. Aí fica aquele parece que choveu e está abafado. Então a explicação física disso também. Em resumo, a gente vai falar disso mais na frente, uma pressão de vapor. O que é pressão de vapor? Choveu, aí bate a água lá na asfalto, a asfalto estava quente, aí vem que sai uma fumacinha. O que você está aumentando no ar? O número de moléculas de água, correto? Isso é notório. O que acontece? O clima ainda está quente. O seu corpo vai termorregular, ele vai liberar água. Essa gotícula de água, ela fica aqui em cima do sua pele, ela já evaporar, ela não sai evaporada não. A água sai em forma de suor,
E a tendência é o que? O vento vir e levar a gotinha. Isso é a incidência mais... maior porcentagem que acontece. Não é que ela ficando gotinha evapora com a temperatura, não. O vento que vai fazer isso. Só que aí tem um probleminha. Quando chove e sobe esse mormaço, você tem gotículas de água no ar. E você gera no seu pele. O que é a mudança de estado físico líquido para vapor? É a molécula agitar e ela desprende o H2O e vira e vaporiza. Só que aí tem um problema. Para ela se desprender e sair, ela precisa de um espaço. Sacou a parada? De novo. Pensa o seguinte. Você está dentro de um carro. Você tenta abrir a porta do carro para sair. Beleza, abre e sai. Fechou? Pessoas, pensa com gotículas de água. Tem 5 pessoas dentro do carro. Vamos sair todo mundo? Vamos. Vamos dar estado líquido e vai para vapor. O vapor é sair do carro. A gente abre a porta do carro e sai. Fechou? Quando chove, aumenta a umidade do ar. Aumenta gotículas de água. Gotícula de água, pessoas. Então você pensa o seguinte, você está dentro de um carro, 5 pessoas. Se chover, aumenta o número de pessoas em volta do carro. Quando você tenta abrir a porta do carro para sair, você consegue? As pessoas lá fora ficam no rumo da porta atrapalhando. Você não consegue sair do líquido e ir para vapor. Então as gotículas de água que tá aqui, elas tentam vaporizar e sair, mas você tem muita gotícula de água em cima. Então você não consegue fazer o estado líquido para vapor. Aí por isso que quando chove e dá aquele mormaço, a gente vai ficar reclamando da natureza. Choveu, mas nem parece que choveu, tá quente ainda, blá blá blá, aquelas reclamações de sempre. Beleza, quando a gente não estuda é assim mesmo o caminho, a gente só reclama. Agora acho que agora a reclamação pode ser um pouco menor. É um fator que você vai ver, eu vou ver e é normal. Porque a gotícula tenta se vaporizar, mas ela não consegue, tem muita água. É a mesma analogia quando a gente vai numa sauna. A sauna você está quente, cheio de vapor de água, que já foi em sauna, e você fica suando, só que fica uma parada toda abafada, que às vezes fica até ruim para respirar. Claro, a gotícula de água ela não consegue, cara. Tanto que é comum ela escorrer, porque aí ela não consegue vaporizar, ela não está do líquido, ela vai escorrer. É a mesma analogia, só que lá é uma condição que você quer na sauna. No dia a dia não. Você quer mais é reclamar do que viver, do que entender a logística. E a natureza, mais uma vez, não está nem aí para nós. Lembrando que a gente é natureza também. Então a gente favorece, às vezes, até acelerar esse processo, verticalização, está no texto. Então, em resumo, isso são fatores que acontecem. O nome disso é pressão de vapor, como eu expliquei aqui agora. Caso você tenha interesse, tá um pouco que chama pressão de vapor. Isso está mais ligado à química, não à física. Mas os dois são casados também nisso aí. Beleza. Então o texto traz essa problematização, cara, que a gente vive isso hoje. Outro problema que a gente tem, isso é um contexto social. Você pega uma rua, essa aqui, ó, essa do Mercadão e essa aqui do colégio. Cara, para quem tem carro, é meio que impossível estacionar aqui, ó. Esse horário, talvez está de boa ainda. Mas dependendo do horário, é impossível. Dá exemplo básico, na escola tem 10 salas, 10 professores. Só vai ter um desconto hoje porque tem Nicolas e Marília, são um casal e vem junto. Mas se não fosse, seria 10 professores, vou considerar que eu vim de carro, mas geralmente eu venho de pé. 10 carros, 10 professores. O que a gente tem? 10 carros, ocupando 10 vagas. Geralmente os carros têm muita área externa, visor. Você pega o sol, o vidro bate, aí você às vezes está andando na rua e vê aquele reflexo do carro. Culpa é do motorista? Culpa é do carro? Cara, o cara não vai adivinhar isso aí. Então a gente está tendo muito outro problema, chamar albedo. É um outro nome dado, mas seria a reflexão. O sol reflete nos para-brisas dos veículos e começa a ser incedido em algum lugar. Então você aumenta a temperatura. Em vez do sol vir refletir e, sei lá, ir para um lugar mais verde, não, ele reflete e vai para o concreto. Então você está ajudando a aumentar mais ainda. Aí o texto trabalha várias coisas e uma seria formas de minimizar esse processo. Uma delas, transporte em massa. Eu acho que no texto eu editei e coloquei ônibus. Não sei se eu editei aqui. Geralmente, não sei se eu editei, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Transporte de massa, eu editei, coloquei parece metrô e trem. Ônibus também engloba nisso. O que é transporte de massa? Em vez de ter 10 professores com 10 carros, por que a gente não tem uma logística? Claro, isso aqui é um sonho. Isso é difícil de se viver aqui em Salinas, porque a gente tem realidades diferentes. Deixa eu dormir, pá. Hoje eu não vou levar para vocês, não.
Geralmente o que acontece? O transporte de massa favorece. Porque em vez de eu ter 10 carros, vamos falar assim, poluindo, na realidade que a gente vive hoje, a gente tem um só veículo que compartilha mais pessoas. Isso é uma forma de minimizar o problema. Outra coisa, área verde. Para você que não sabe, árvores, além de dar uma sombra melhor que sombra de concreto, faça seus testes por aí, ela deixa o ar, o ambiente mais úmido. Ela não libera só oxigênio para a gente respirar, ela libera água no ar. Tem alguém que já morou em alguma região, tipo Manaus, Amazônia? Não, né? Você não dia viajar e já morou, né? Chove quase todo dia. Você morou onde ali? Dependendo, não. Chove todo dia, né? Sei lá. Mas você viveu um tempinho para perceber isso ou não? Em resumo, lá chove todo dia. Tá tendo problema em alguns lugares lá por causa de desmatamento. Mas é uma discussão política tão grande, mas tudo bem. Em vez de conscientizar e fazer o que tem que ser feito. E resumo é, quando você tem muita árvore, a tendência é chover mais. Porque ela libera muita gotícula de água. O estado, ela vaporiza, forma nuvem e chove de novo. Já passei, eu acho, vou indicar mais uma vez. Se eu já passei, senão não vou embora. Então uma sériezinha, ela também a gente criou hoje, mas quando eu assisti foi no Piratão mesmo. Eu sempre confundo isso também. Eu vou colocar um E aqui. One Strange Rock. Uma estranha rocha. A sériezinha assiste. O primeiro episódio fala sobre o ciclo do oxigênio. Vai falar da Amazônia também. É o lugar mais difícil de tirar foto do espaço. Porque tem rio voador, nuvem. Porque tem árvores. Libera água. Assiste, velho. Gasta um tempo do seu vida assistindo algumas coisinhas. Eu não sei, eu estou comentando, mas tem gente que já se investe nisso. Então você entende um pouco a logística do planeta. Plantar árvores seria uma ideia para minimizar as cidades grandes. Transporte de massa é um outro fato que ajuda também. Outra coisa, apesar que a gente gosta de ter um veículo e tal, mas uma conscientização uma vez ou outra é legal, né? Você seguir para ajudar todo o planeta ali e sua localidade, em vez de você ficar reclamando. Aí você está lá poluindo, então não adianta nem reclamar. Outra coisa também, a gente tem áreas espelhadas. Tipo igual a gente tem aqui na câmera, aqui, que é o lugar que tem os peixes, é um fator bom. Professor, mas o sol não vai refletir, bater na água e refletir? Vai sim. Mas comparado com um espelho, um vidro do carro, vai ter uma absorção, a gente sofre refração à luz. Ela bate e reflete uma parte parcialmente, outra absorvida pela água. E outra, a água vai absorver essa energia. E a água libera isso mais lentamente. Então é um fator que ajuda bastante, a gente tem mais áreas espelhadas, né? Mas também tem que ter um controle de área espelhada, senão não cuidar da vida dele. Certo? Em resumo, quem leu o texto e compreendeu, trabalha esses conceitos que eu estou citando. Isso foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Eu não trabalho, vou colocar hoje todo o ar. Eu trabalho todo. Não. Vocês não esperam isso de mim. Eu estou te contando isso. Aquela prova foi tudo dele, então eu vou chutar tudo dele. Cara, eu vou montando a prova e assim fica. Hoje pelo aplicativo, então não precisa desgastar. Quando era na mão, aí é mais chato. Beleza? Só estou te contando aí algo que você não fazer nas suas próximas provas. Se der coincidência, ok. Se não der, você achou que eu fiz algo, mas eu não fiz. Não tá. Então eu não vou responder as 4 primeiras questões, tem que trabalhar sobre o texto. Então era ler o texto. Tá tudo ok. Já partindo para a questão 5, ele falou o seguinte. Vai acabar, vai matar todo mundo ali, né? Começou com nem Luiz, o Luiz já tá. Pra ter, vamos aí, Marliede, Solar, vamos tentar filmar um pouquinho. Quente, né? Quente. Deixa a gente mais molenga. Bora! Luiz não tem jeito, irmão. Diego. O rapaz ali, Diego. Dá uma. Já deu aquela cochiladinha, não? Já dá ela rodinha. Sim. Nos países ingleses, a escala termômetro é mais utilizada de graça, né? A gente, se eu não me engano, não, a gente não respondeu essa questão não, mas eu já comentei isso com vocês. Isso aqui é para pegar quem não vem na aula. Porque, se eu não me engano, eu acho... Não, tem o material de vocês também, o primeiro material.
Os países ingleses, a escala termomêtrica mais utilizada é o Fahrenheit. Lembrando, você pode ir para o país inglês e ser Celsius. Não estou justificando que todos é Fahrenheit. Se começar no Fahrenheit, alguns não derivam, outros não. Beleza. 6. 6 é quantinha? Leia aí, por gentileza. 8. 6. Ninguém sabe ler aqui, não? Como fizeram a prova? Daishaiut. Oh! Obrigado por ter lido. Essa questão aí estava lá no material que a gente estudou nele. A gente resolveu ela. Você pegou lá, estudou de novo, refez. Questão 7 é da lista. Qual é o valor da temperatura que está aí? Vamos direto. No enunciado, qual é a temperatura do enunciado? 70 graus Celsius. Equação. E ó. Temperatura em Celsius 70 dividido por 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Antes de terminar a resolução, quem me segue no Instagram viu que eu postei de outra sala, porque convenhamos. Uma coisa é você marcar a alternativa e outra coisa é você fazer uma continha, né? Armar a conta e resolver. Talvez você foi mal acostumado no passado, fazer uma baboseira e o professor considerar para te dar uma nota para não ficar aquele jogo que eu sei de recuperação. Eu não vou deixar passar, não. Por que você está falando isso? Organização, velho. Quem me segue no Instagram, um menino chegou lá para mim e eu postei um tempo atrás, tem uma semana e meia mais ou menos. O cara fez um caminho lá, apocalíptico, um outro fez uma escrita nas cavernas, para dar uma galera para entender, e outra menina fez um trem bonitinho. Ela não fez aqui, ela colocou a equação, colocou os dados, substituiu na equação, foi só bem passo a passo. Por que você está comentando isso? Cara, matemática, igual o português redação, você tem que ser organizado. Dependendo, eu nem corrijo, olha lá, não entendo. Zero. Ah, mas é isso aqui, cara. Tem um modo milenar da gente transmitir uma comunicação com outra pessoa. Certo? Ah, mas minha professora considera, não, ela queria mais. Beleza? Quanto é 70 dividido por 5? 14. 14 TF igual a TF vezes por 9. Debaixo de 14 tem 1. Então eu faço multiplicação cruzada. 1 vezes esse termo, ele de novo. TF. Como você chama o menino que lá de São Paulo? Estuda junto com a mãe aqui na sala. Já que estava esse assunto no passado? No passado a gente passou, vai ser bem rápido. Beleza. 14 vezes 9 é 26. TF é igual a 126 mais 32. Eu sou o que mais 32? Eu não dei conta da igualdade decimal. TF é igual a graus Fahrenheit. Vou falar de novo e vou continuar cobrando. Isso aqui é unidade de medida. Você tem que ser bom nisso. Postei lá no Instagram um cortezinho. Eu fiz vários no primeiro ano. Unidade de medida. Se você não identifica, é 158 o quê? Seguidor, like? O que é? Não sei. Ah, mas você sabe. Não, sim, eu sei, mas você tem que identificar se você estudou para fazer a palavra mais certa. Próxima avaliação minha, lápis, nem corrija 0. Vou colocar lá, vou mudar ali, vou zerar a questão. Você pode marcar a certa, eu vou lá e vou tirar uma de tudo, vou zerar tudo. Fez tudo bonitinho, esqueceu a unidade de medida, se vale 1 ponto, vai ficar valendo 0,5, você esqueceu uma letrinha. Vou colocar para mim.
Para quem vai depois trilhar um caminho de vestibular, seja, ou até fazer um curso, o cara tem que lidar com números, dados. Números são dados, em resumo. Você precisa identificar o que eles são. E você tem que aprender aqui, comigo, porque depois não tem choro mais não. Certo? Chega lá no chefe aí, olha aí lá. Beleza. Colocou lá a quantidade, mas não escreveu o que era depois. A gente faz isso direto. A mãe faz a listinha. 2 leite, aquele leite na frente é unidade de medida, senão ela não lembra depois o que é. Unidade de medida é aquilo. Uma laranja, uma caixa de sucrilho que o Diego gosta de tomar no café da manhã, um todinho para Diego. E, pô, unidade de medida lá, enchendo o saco. Eu gosto de sucrilho também. Todinho de vez em quando. Gosto de Todd comigo. Mas tem que colocar um número e escrever na frente, então é a unidade de medida. 7. Vamos na 7 agora. A única coisa que falta na minha é só esse. Beleza, vamos lá descobrir o porquê que não deu. Pode ser? Depois a gente justifica aqui. Vou aqui fazer o primeiro. Lê a 7 por gentileza. Transformando a temperatura não para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin. Quais são as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Beleza. O exercício pediu para transformar para Fahrenheit primeiro e depois para Kelvin, correto? Beleza. Ele pediu. A prova é sua, você faz na sequência que você quiser. Mas você precisa respeitar depois que você dá a resposta. Era mais fácil transformar para Kelvin primeiro, porque aí eu ia achar a alternativa correta e aí eu ia aproximar para chegar em Fahrenheit. Como assim, professor? Ó, temperatura em Kelvin é igual a TC mais 273. Temperatura em Kelvin. Tá? É para mim? Só finalizar aqui. Temperatura em Celsius é quanto? Mais 273. 25 mais 273. Você tem 273 raios. Eu vou lá te dar 25. Você tem quanto de grama? 298. Nossa senhora. Kelvin. Não graus Kelvin, só Kelvin. Beleza. Aí você tem uma alternativa que tem 298. Qual que é ela? C. Aí se você achou 298, qual que é a resposta que eu falei errado? 70 aí? 7. Você tem que achar 77 na outra. É Graciane, fica à vontade. Aí, ó. Parece também. Sem problema. Gente, o que é Fábio? Fábio? Oi? Tem nenhum aluno de massado nessa sala. Obrigada. Não. E no Egito também não, viu? Você está esperando esse lado, ele sabe melhor. Beleza. Transformei para Kelvin. Agora eu vou pegar o 25 e passo para Fahrenheit. 25 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Quanto é 25 dividido por 5? 5. TF menos 32 dividido por 9. Debaixo do 5 tem um 1. Aí eu multiplico cruzar todo mundo aqui. 5 vezes 9? 45. Aí eu pego 32 e mudo para o outro lado da igualdade. TF é igual a 45 mais 32. TF é igual a 77 graus Fahrenheit. Onde estava errado? De novo, eu disse ué. Não, mas é errando que a gente vai ficando bom. Errar é importante. Só vai que Quem gosta de basquete? Só você, meu amigo. Não, eu acho bom os caras lá. Pega lá Michael Jordan. Vocês não jogam basquete, mas sabe quem que é ele, né? Querendo ou não, reverberou e chega na gente. Igual quem não gosta de futebol conhece Neymar. Tá bem, você não conhece o Jordan, tudo bem. O que você está falando dele, professor? Quando você erra comigo é ótimo. Eu estou aqui para te corrigir, para a gente melhorar esse nível.
Ele fala isso na entrevista, né? O cara chegou, como você ficou, como você se sente, né? Fez não sei quantas cestinha, eu acho que eles falam, cestinha e tal. Aí ele fala assim que, eu vou falar nas minhas palavras, claro, mas é nesse contexto. Ele fala assim que ele se sente bem, mas ninguém reconhece quantas vezes ele errou para acertar, quantas vezes para ter aquela quantidade de acerto. É a mesma ideia do Elon Musk, quando lança o Starship. Aqueles erros para ele é só acerto. Ele só vai corrigindo. Não teve N erros. Por que você está falando isso? Esse é da gente, a gente tem medo de errar. Eu vejo muito em vocês. Quando eu repostei uma perguntinha que eu deixo lá no Stories, geralmente eu lanço perguntas de física e de química lá, algumas enquetes, alguns complementos, complemente a frase, ou que palavra é tipo uma forca para você complementar. E geralmente a galera pergunta com ponto de interrogação, com medo da resposta. Aí ontem o menino perguntou de novo, fazendo a cadeira aí, viu, menino? Primeira casa. Aí o cara respondeu, onda, perguntando pra mim. Não, cara, responde com vontade. Vai que você... Aí tiver errado, vai. Beleza, não vem no mundo pra isso. É aqui comigo. Onde estava errado? Você usou essa? Eu falei pra vocês, tem no material, eu falei isso todas as salas. Eu gosto de colocar ela porque ela aparece às vezes em alguns livros. Eu falei pra vocês, decora só as duas, mas não vai precisar, porque tá aqui. E eu não gosto de usar, você vê que eu não usei essa. Porque é mais fácil usar, lembrar de duas equações no vestibular, numa prova. Você lembrar de duas equações que você resolve 3 problemas, do que você lembrar 3 equações e resolver 3 problemas. Você otimizar, ser mais inteligente. Eu usei só a primeira só. Não, você usou só a primeira para passar para Fahrenheit. E você usou para usar para achar para Kelvin, então eu fiz errado. De usar as outras. Tá vendo então que é mais fácil? Porque aí se você faz aqui, você não tem o menos do que não. É dor de cabeça. 8. 68 e outra pessoa. Por isso que nós estamos sobrando. Professor, mas se não reparar, é só na C que tem 77 na Aí por isso que quando aquela vai deu resultado. Ah, entendi. Entendi a logística. Perfeito. Entendi. Você marcou a opção certa? Aí você fez TK, blá blá blá, você não fez, né? Aí eu te dei meio ponto, de certeza. 0,25. Ou menos um pouquinho, se eu tiver esquecido a unidade de medida. É porque eu esqueci de colocar o E. Na outra prova, no futuro, seria 0,1 agora. No futuro é 0,1. Como assim no futuro? Fez só metade, 0,25. Esqueceu ainda a unidade de medida, eu vou dar 0,1. Só pensa na letrinha. Prova do futuro. Está gravado, né? 8. Leia outra pessoa aí, por gentileza. Faça a gentileza, mas aumenta a intensidade. Para de planejar para no dia do seu aniversário uma moradora de Texas, dos Estados Unidos, consultou a previsão do tempo no horizonte. O aplicativo mostra a temperatura na escala Fahrenheit e ela precisa saber da escala certa. Para informar para a família quem é brasileiro. Ah, já terminou? Ah, desculpa. Ah, tem lá embaixo. Aí tem lá as temperaturas. No dia 12 de fevereiro, a temperatura máxima de previsão é de 12 de. Aí você tem. Quais dias tem aí? Quinta, sexta, sábado, domingo. Dia 12 aqui dia. Qual a temperatura que está marcando? 68. Aí você vai ter que pegar 68 graus para Fahrenheit e passar para. Então, beleza. Fácil. Temperatura em Celsius dividido por 5. Temperatura em Fahrenheit 68 menos 32 dividido por 9. Lembrando que eu vou substituir direto a equação. Essa aqui, ó. Perguntas? Só para ver se não está embaçado. Direto ao grau embaçado. TC é igual, dividido por 5 é igual. 68 menos 32? 36.
Que número que eu multiplico por 9 que dá 36? 4 vezes 9 é 36. Então 36 dividido por 9 é? 4. PC é igual. Campanha, eu não gosto de você ver, viu? Porque o tanto que tio não é slim. Entendeu, né? 36 dividido por 9, 4. Agora acabou. Aqui tem 1. TC é igual 4 vezes 5, ou 5 vezes 4 graus. Perguntas? Então é isso. Próxima aula eu quero corrigir com vocês o testezinho de OL. Vou ver se eu tenho sobrando, viu? Ah, você já fez. É você que não fez. Você também não fez, né? Então depois ela ainda. Aí justo. Pode. Acho que ela não tem esse material aqui comigo, né? Não, ela não. Eu já entreguei já, mamãe. Já deu certo.